11 de janeiro de 1943. Antes do amanhecer. Highland Park, Michigan. O vapor escapava pelos dutos do complexo industrial e subia pesado contra o céu escuro. O inverno no Michigan mordia com força, congelando o asfalto e cobrindo os trilhos de transporte com uma película branca que brilhava sob os refletores. O ar cheirava a óleo queimado, aço recém-cortado e carvão úmido. Lá dentro, porém, o frio não entrava. O chão inteiro tremia. Você quase consegue sentir isso. A vibração vinha das prensas hidráulicas, dos guindastes suspensos e das correias transportadoras que avançavam sem parar por entre centenas de operários. O barulho não era de uma fábrica comum. Era uma sequência brutal de martelos pneumáticos, engrenagens e metal sendo moldado com uma urgência quase impossível. A guerra estava do outro lado do oceano, mas naquela madrugada ela parecia estar acontecendo exatamente ali. No centro daquele ruído, entre placas de aço empilhadas e chassis parcialmente montados, um engenheiro observava as linhas se moverem com atenção absoluta. Cronômetro na mão, prancheta apertada contra o peito. O olhar não estava nos homens, nem nas máquinas. Estava no tempo. Cada segundo importava. Porque enquanto a neve cobria Detroit, milhares de quilômetros dali, os blindados alemães ainda atravessavam cidades destruídas, recuando e atacando com a precisão que tornara a Wehrmacht tão temida. O nome Panzer ainda carregava peso suficiente para fazer linhas inteiras de infantaria hesitarem. E cada novo tanque americano precisava chegar antes do próximo avanço. O problema era brutal. Construir um tanque não era como montar um caminhão. Era necessário alinhar placas blindadas grossas, instalar sistemas hidráulicos, encaixar suspensão vertical, motor radial, transmissões complexas, torre giratória, sistema de rádio e armamento pesado, tudo com precisão suficiente para resistir à lama, fogo e impacto direto de combate. Cada peça exigia tolerância mínima. Cada erro podia custar vidas. E ainda assim, Washington queria velocidade. Mais do que velocidade. Queria números que pareciam absurdos. A resposta parecia impossível. Até que alguém olhou para os tanques da mesma forma que Henry Ford havia olhado para automóveis décadas antes. E isso mudou tudo. Durante anos, as fábricas americanas haviam aperfeiçoado um princípio simples. Em vez de um grupo construir um produto inteiro do começo ao fim, o produto se moveria. Enquanto cada estação repetia uma tarefa específica até atingir perfeição absoluta. Aplicado a carros, era revolucionário. Aplicado à guerra, era algo completamente diferente. Naquele chão industrial, placas de blindagem chegavam cortadas exatamente no mesmo padrão. Rodas de apoio vinham pré-organizadas em fileiras impecáveis. Torres já estavam separadas em lotes. Nada era improvisado, nada esperava. O casco avançava alguns metros, recebia suspensão. Mais alguns metros. Motor Continental R9 175 instalado. Mais alguns. Transmissão. Cabos. Equipamentos internos. Mais alguns. A torre descia presa por um guindaste. Mais alguns. O canhão de 75mm era encaixado. Mais alguns. Teste. Ajuste. Partida. O tanque continuava avançando, como se fosse inevitável. O modelo era o M4 Sherman. Não tinha a aparência intimidante de certos blindados alemães. Não parecia construído para inspirar medo. Era compacto, robusto e funcional. Uma máquina feita para trabalhar sob pressão e continuar se movendo. Era exatamente isso que os engenheiros queriam. Não perfeição teórica. Confiabilidade, produção padronizada, peças que pudessem sair de diferentes fábricas e ainda se encaixar, motores substituíveis, componentes replicáveis, reparo rápido no campo, tudo pensado para a escala. O arsenal de Detroit operava como um organismo vivo. Trens chegavam trazendo aço, caminhões saíam carregados, operários trocavam turnos como soldados em uma frente de batalha. Milhares deles, rebitadores, mecânicos, soldadores, inspetores, engenheiros, todos presos ao mesmo ritmo, todos alimentando a mesma linha. As esteiras
nunca pareciam descansar. O mais impressionante não era apenas a velocidade, era a precisão. Um erro pequeno poderia atrasar dezenas de unidades. Então, cronômetros foram posicionados em cada estágio, movimentos estudados, ferramentas reorganizadas, peças reposicionadas alguns centímetros apenas. E isso economizava minutos preciosos. Minutos viravam horas, horas viravam dias, dias viravam tanques, e tanques viravam embarques inteiros cruzando o Atlântico. Em Washington, relatórios chegavam quase diariamente. Os números subiam. Comandantes olhavam incrédulos. Analistas alemães tentavam calcular o ritmo industrial americano e encontravam respostas difíceis de aceitar. Porque aquilo não parecia produção militar tradicional. Parecia uma maré. Uma máquina gigantesca capaz de substituir perdas antes mesmo de o inimigo entender o tamanho do dano causado. Enquanto isso, na Europa, a situação mudava rápido. Blindados eram perdidos. Estradas se tornavam campos de lama. Artilharia destruía colunas inteiras. Mas novos Shermans continuavam aparecendo. Nas docas, nos comboios, nos navios de transporte. Sempre mais, sempre chegando. Sempre em quantidade suficiente para manter a pressão. Na fábrica, o engenheiro levantou os olhos para a linha principal. Mais um casco avançava, outro atrás, e outro. A esteira parecia interminável. Então, ao fundo, um alarme metálico tocou. Curto, seco, uma interrupção. Uma estação havia parado. E pela primeira vez naquela madrugada, a linha inteira começou a desacelerar. O som da desaceleração foi quase imperceptível no começo. Um estalo metálico, depois outro. A esteira principal reduziu o ritmo por frações de segundo. Ainda se movia, mas já não com a mesma fluidez. Operários ergueram os olhos. Um guindaste interrompeu a descida de uma torre. Um inspetor virou o corpo antes mesmo de ouvir o segundo aviso. No centro da linha, o tanque parado parecia pesado demais. Um casco incompleto, preso entre duas estações. A suspensão vertical estava instalada. O motor aguardava encaixe. A torre ainda não havia sido içada. E um conjunto de fixação de transmissão simplesmente não alinhava. Poucos centímetros. Era só isso. Metal contra metal. Uma diferença mínima, mas dentro daquele sistema, centímetros tinham o peso de toneladas. Se uma estação parasse por tempo demais, a seguinte ficaria vazia. A próxima também. O atraso atravessaria o galpão inteiro como um efeito dominó. A matemática era brutal. Alguns minutos perdidos ali significavam horas depois, e talvez dezenas de blindados que não embarcariam a tempo. O engenheiro largou a prancheta sobre uma bancada e avançou rápido. A luz industrial batia sobre o aço polido e criava reflexos duros no chão oleoso. Ferramentas se moviam em todas as direções. Um mecânico retirou a luva para testar o encaixe manualmente. Outro mediu novamente a distância entre os suportes. Nada. A peça continuava recusando. Atrás deles a esteira seguia viva, mas lenta. Cada trabalhador conseguia sentir aquilo. Era quase físico. A tensão não vinha de um superior observando, nem de um relógio preso na parede. Vinha da consciência de que aquela fábrica inteira estava ligada a algo muito maior do que ela mesma. Na África, blindados americanos e britânicos avançavam sobre terreno aberto sob calor brutal e tempestades de areia. Na Sicília, tropas desembarcavam esperando apoio de blindagem nas horas certas. No Atlântico, cargueiros carregados de aço e munição ainda enfrentavam submarinos alemães. Tudo dependia de tempo. E tempo dependia daquela linha. O engenheiro se ajoelhou ao lado do casco e examinou a fixação. Uma pequena variação na usinagem, quase invisível. A tolerância estava tecnicamente dentro do padrão, mas apertada demais para aquele encaixe específico. Um erro microscópico, grande o bastante para parar dezenas de toneladas. Ele olhou ao redor. Nenhuma hesitação. Ajustaram o suporte. Reorganizaram a sequência. Mudaram a ordem da instalação ali mesmo. O que normalmente viria depois foi puxado para antes. O que vinha antes foi empurrado para outra estação. Improvisação. Mas improvisação calculada.
Em guerra industrial, velocidade sem adaptação era apenas caos. A peça entrou, um impacto seco. Travou no lugar. Os parafusos vieram em seguida. A esteira retomou o ritmo. E o som mudou. Foi quase imediato. O galpão inteiro voltou a respirar. Martelos pneumáticos, guindastes, correias, rodas, motores sendo ligados pela primeira vez. A máquina retomou o próprio pulso. O engenheiro permaneceu parado por um segundo, observando o fluxo recuperar a velocidade original. Ali estava a verdadeira diferença. Não era apenas produzir rápido. Era absorver falhas sem quebrar. Era transformar uma indústria inteira em algo flexível o suficiente para corrigir problemas sem interromper o avanço. Era isso que começava a assustar qualquer analista militar que tentasse medir a capacidade americana. Porque destruir blindados era uma coisa. Substituí-los mais rápido do que eram destruídos era outra completamente diferente. No arsenal de Detroit e nas fábricas associadas da Ford, novas técnicas surgiam quase semanalmente. Ferramentas específicas foram desenhadas para reduzir movimentos desnecessários. Peças passaram a chegar pré-organizadas, conforme a ordem exata de montagem. Corredores inteiros foram redesenhados. Guindastes suspensos receberam marcações para deslocamento mais preciso. A soldagem melhorou. O tempo de inspeção caiu sem reduzir qualidade. Até os trajetos a pé dos operários foram medidos. Cada passo economizado significava segundos, e segundos se acumulavam. A certa altura, o impossível começou a parecer rotina. Casco após casco, linha após linha, M4 Sherman após M4 Sherman, motores Continental rugindo pela primeira vez, torres girando em teste, canhões calibrados, rádios instalados, blindagem pintada com olive drab ainda fresca. Os veículos saíam do galpão e seguiam direto para a inspeção externa. No frio cortante do Michigan, os motores aqueciam soltando vapor. As esteiras comprimiam neve e gelo. Tanques recém-prontos alinhavam em fileiras tão longas que pareciam desaparecer sob a fumaça industrial. Você consegue imaginar a cena. Centenas de blindados, prontos, esperando apenas embarque. Enquanto isso, na Alemanha, relatórios de inteligência tentavam decifrar a escala americana. Os números pareciam exagerados, depois irreais, depois preocupantes. A produção alemã era poderosa e tecnicamente sofisticada, mas enfrentava um problema crescente: complexidade. Cada blindado novo exigia mais recursos, mais precisão, mais manutenção, mais tempo. Os americanos estavam escolhendo outro caminho: padronização, repetição, eficiência e, sobretudo, continuidade. Mesmo com defeitos, mesmo com pressão, mesmo com acidentes inevitáveis, a linha continuava, porque a guerra não oferecia pausa. Ao fim do turno, as luzes ainda estavam acesas. Operários deixavam a linha. Outros já entravam. A fábrica nunca mergulhava em silêncio completo. Era como se a estrutura inteira estivesse viva 24 horas por dia, consumindo aço, produzindo movimento, transformando matéria-prima em blindagem operacional. Na plataforma de saída, mais um Sherman recém-finalizado avançou lentamente. A torre girou. O motor respondeu grave e estável. As esteiras esmagaram gelo, e então o tanque entrou na fila de transporte ferroviário. Mais um. Apenas mais um entre muitos. Mas quando a locomotiva começou a puxar a fileira de vagões carregados naquela madrugada, ninguém dentro do complexo ainda sabia que aqueles blindados estavam indo para uma frente onde encontrariam algo que mudaria completamente a percepção americana sobre a guerra blindada. E dessa vez, velocidade talvez não bastasse. A locomotiva avançou sob o frio pesado da madrugada, puxando uma fila de vagões carregados com blindados recém-saídos da linha de montagem. O aço escuro dos M4 Sherman refletia a luz dos postes industriais enquanto desapareciam lentamente no horizonte congelado. Detroit ficava para trás. À frente, o oceano, os comboios e uma guerra que entrava em sua fase mais brutal. A viagem era longa,
trem até os portos, portos até os navios de transporte. Depois o Atlântico, ainda ameaçado por submarinos alemães. E finalmente o desembarque, onde o tanque deixava de ser um projeto industrial e passava a ser uma presença física sobre terra destruída. Lama, explosões, fumaça, campos inteiros rasgados por artilharia. Foi ali que os Shermans começaram a provar aquilo para que haviam sido construídos, não como monstros individuais, mas como força contínua. A Alemanha ainda possuía blindados que inspiravam medo imediato. O Panther era rápido e tinha um canhão devastador. O Tiger parecia quase impossível quando surgia entre fumaça e ruínas, sua blindagem grossa transformando disparos em faíscas. Tripulações americanas aprenderam rápido o que isso significava. A silhueta de um Tiger aparecendo entre árvores podia congelar uma estrada inteira. O impacto psicológico era real. Você quase consegue sentir a tensão, motores em marcha lenta, mãos firmes sobre controles, binóculos tentando cortar a fumaça. A consciência brutal de que o primeiro disparo importava. Mas então aparecia a diferença que não podia ser medida apenas em blindagem ou calibre. Enquanto os alemães protegiam máquinas extraordinárias e difíceis de substituir, os americanos mantinham fluxo. Quando um Sherman era perdido, outro surgia, depois outro, depois mais 3. Peças chegavam, motores eram trocados, suspensões substituídas, veículos danificados voltavam ao serviço com velocidade impressionante. A máquina industrial não estava construindo apenas tanques, estava alimentando permanência. Cada oficina avançada recebia componentes padronizados que encaixavam rápido. Cada navio descarregava mais blindados. Cada comboio reforçava linhas inteiras. A pressão nunca diminuía. Isso começou a alterar o próprio ritmo do combate. Blindados alemães ainda venciam duelos individuais, mas vencer um duelo e vencer uma guerra eram coisas diferentes. A Wehrmacht enfrentava a escassez crescente de combustível, fábricas sob bombardeio, rotas ferroviárias danificadas, perda de matérias-primas e, principalmente, tempo. O tempo estava acabando. Do outro lado do Atlântico, Detroit continuava produzindo. A Ford e o arsenal mantinham luzes acesas noite e dia. As correias não desaceleravam. As prensas martelavam sem descanso. Aço chegava. Blindagem saía. A matemática da guerra mudava a cada semana. Um general alemão podia destruir uma coluna blindada e ainda assim descobrir que novas unidades já estavam chegando. Uma divisão conseguia atrasar um avanço e então via o horizonte se encher novamente. Mais Shermans, mais combustível, mais reposição, mais pressão. Como uma maré. E marés não recuam porque alguém venceu uma batalha isolada. Elas continuam vindo. Os próprios relatórios de inteligência alemães começaram a tratar aquilo com preocupação crescente. Os números industriais americanos pareciam desproporcionais, difíceis de compreender, mais difíceis ainda de combater. Porque como destruir algo que se recompõe mais rápido do que pode ser quebrado? Como parar uma cadeia que transforma aço em blindagem continuamente? Como enfrentar um inimigo cuja capacidade logística parece aumentar enquanto a sua diminui? A resposta nunca veio, e a percepção começou a mudar também entre os próprios soldados no fronte. Tripulações americanas sabiam que enfrentavam adversários perigosos, mas também sabiam outra coisa. Sabiam que munição chegaria, que peças chegariam, que outro veículo estaria disponível, que a linha por trás deles seguia viva. Isso muda tudo. A confiança deixa de depender de sorte. Passa a depender de estrutura. Passa a depender da certeza de que não estão lutando sozinhos. Do outro lado do oceano, existe uma cidade inteira trabalhando. Milhares de pessoas. Prensas, guindastes, cronômetros, soldadores, todos conectados ao mesmo combate. Toda vez que um Sherman surgia no campo coberto de lama e fumaça, ele carregava consigo muito mais do que blindagem e canhão. Carregava planejamento, escala, disciplina industrial e um ritmo impossível de acompanhar. Em Detroit, perto do fim do turno, o mesmo engenheiro voltou a caminhar pela linha principal.
As botas batiam no concreto, vibrando sob máquinas gigantescas. Ele observou outro casco avançando. Depois outro. E outro. Cada estação encaixando peças com precisão quase automática. Os operários mal precisavam olhar. Os movimentos haviam se tornado parte do corpo. A fábrica inteira parecia respirar num único compasso. Não havia celebração, nenhuma pausa dramática, nenhum grande discurso. Apenas continuidade, apenas o ruído constante de metal virando força militar. O engenheiro parou. Olhou a linha desaparecer sob luz branca e fumaça. O cronômetro ainda estava na mão. Mais um Sherman deixou a estação final. Motor ligado. Torre ajustada. Esteiras marcando o chão. Seguiu adiante. Logo atrás dele vinha outro. E atrás desse, outro. Naquele momento, do outro lado do mundo, Hitler ainda exigia mais resistência, mais produção, mais blindados, mais tempo. Mas o tempo já havia começado a escolher um lado. Porque tanques alemães ainda podiam destruir um Sherman. Às vezes vários. Podiam vencer posições, retardar ofensivas, criar estragos enormes. Mas havia algo que não conseguiam atingir. Algo distante demais. Protegido por oceanos e alimentado por aço, carvão e linhas de montagem. Algo que avançava sem descanso. E a cada esteira girando em Detroit, a resposta ficava mais clara. A Alemanha ainda podia destruir tanques americanos, mas já não conseguia acompanhar a velocidade com que a América criava novos. E naquele momento silencioso entre fumaça e aço, a guerra industrial já estava decidida.